Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, um apaixonado pela leitura bíblica, tá? Se você curte esse conteúdo, inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo, tá? E deixe aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu gosto muito de orar com você e por você. Seu Deus de paz, te desejo por mais um dia de vida sobre os 10. Eu vou colocar direitinho a todas as pessoas que vão ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra pode gerar fruto em nossos corações, vamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Deus nos abençoe e nos proteger de todo mal. Esteja abençoando a leitura da tua santa palavra e desse devocional. Priorize Deus. Peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso devocional. Priorize Deus. Vamos lá. Dia 24. Jesus escolheu você. Talvez você já tenha se questionado se Deus realmente o escolheu e o que ele viu em você para tê-lo elegido. Isso pode acontecer porque sabemos de nossos erros, nossas falhas e limitações. Por isso duvidamos do fato de estarmos entre os eleitos do Senhor. Você pode até pensar isso por ter clareza sobre seus pecados, mas a Bíblia diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Marcos 3:13. O texto diz que foi a vontade do Messias que determinou o seu chamado, ou seja, não sei o que ele enxergou nos discípulos, assim como não sei o que ele viu em mim ou em você, mas o fato é que ele escolheu quem quis e por que quis. Se estamos em Cristo, quando o Pai olha para nós, não enxerga nossos pecados nem nossas imperfeições e falhas, mas vê o sangue de Jesus e o sacrifício dele na cruz do Calvário. O Pai está de braços abertos para recebê-lo, e quando você atender ao seu chamado, ele o levará a lugares onde você jamais imaginou chegar e o usará de uma forma sobrenatural. Prepare-se, porque por meio da sua vida, muitas pessoas podem ser alcançadas. Ninguém poderá derrotar aquele que foi escolhido para vencer. Você duvida da sua salvação? Então, que tal estudar o que a Bíblia diz sobre o assunto? Plano de leitura, Êxodo 17 a 20. Vamos ler Êxodo 17 a 20. Êxodo 17 a 20. Êxodo 17. Toda a congregação de filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia.
porém ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hu sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: Fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deles, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e toda a nação de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm uma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Mas ele atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés. E toda a causa simples, eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para sua terra. Êxodo
19. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Não mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tem relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avisa ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marque os limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: Vá, desça. Depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, o sacerdote e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Êxodo 20. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses antes de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e, ao sétimo dia, descansou.
Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você, e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês, para que o seu temor esteja entre vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei: Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de fermentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Senhor Deus de paz, te agradeço por dia de vida nos 10 porque de desistir esta leitura da tua santa palavra. Se devocional para de Deus é a leitura do livro de Êxodo, dos capítulos 17 a 20. Hoje você tem nos ajudando a colocar em prática o que aprendemos nesse devocional e na leitura da tua santa palavra no livro de Êxodo, segundo o livro de Moisés, segundo o livro do Pentateuco. Hoje, Senhor, te abençoe nos dando o dia na tua presença, um dia de trabalho, um dia de estudo, um dia de descanso. Hoje você esteja nos levando logo mais à noite para a tua casa de oração, para que lá possamos aprender mais de ti, só através do estudo bíblico lá com Carol Terra. Você está nos abençoando, protegendo de todo mal, esteja nos levando em segurança, Senhor. Esteja usando a sua serva para capacitar, trazendo uma palavra diretamente até os nossos corações, vinda de ti, Senhor. Sei que aqueles jovens estarão lá, Deus abençoando, protegendo de todo mal, que possamos chegar lá de coração aberto para aprender mais de ti. Pai, Deus, em nome de Jesus. Amém. Dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários de oração, que gostamos de orar com você e por você. Valeu, até a próxima, tchau, tchau. Fui, valeu.